implementação. E a falta de teste, o que pode ocasionar para as empresas? Aumento de falhas, né? Ou seja, devido à pobre qualidade do software que está sendo desenvolvido. Aumento do custo de desenvolvimento, né? Ou seja, o retrabalho ele é alto, então o custo de desenvolvimento é alto também. Aumento do custo de suporte, tá? No produto. Por quê? Porque o software acaba dando muitos problemas e com isso a sua equipe vai ter que ficar alocada dentro daquele desenvolvimento de software, porque você vai ter que dar suporte constante e com isso o seu custo também vai aumentar. Falta de confiabilidade do produto no mercado, ou seja, a pessoa não acredita mais no seu software porque começa a apresentar relatórios com dados errados, as informações apresentadas não são corretas, então as pessoas não confiam no produto que você desenvolve. Insatisfação dos clientes e usuários e a perda de mercado. Ou seja, um software sem qualidade traz erros, traz problemas que você não sabe a dimensão que isso pode causar. Eu até coloquei um desenhozinho aqui que é o teste do pezinho. Esse teste do pezinho ele é muito engraçado porque o bebê ele faz esse teste logo que nasce, né? Ninguém faz o teste do pezinho adulto, faz quando nasce, né? Isso aqui retrata muito bem o teste de software também. Então, o quanto antes você testar, você consegue diminuir os riscos, você consegue diagnosticar alguns problemas que você já dá um tratamento para que quando o software for crescendo, ele não traga para o custo ou a dificuldade de se resolver é mínima também. Isso acontece no neném, no bebê. Então, se você diagnostica com antecedência o teste do pezinho no neném, é exatamente isso. E o objetivo é diagnosticar o quanto antes as doenças que aquela criança pode ter, porque já se inicia um tratamento a essas doenças, inclusive algumas doenças muito graves, que já consegue diagnosticar e fazer com que a criança ela cresça sem essas doenças, sem esses problemas. Então, é um exame obrigatório que os bebês têm que fazer no Brasil e assim a gente consegue diagnosticar problemas antes. A mesma coisa acontece com o software. Eu identifico esses erros o quanto antes, para poder ser mais fácil de serem corrigidos. O que é um software com qualidade, né? Então, o que é um software que tem qualidade? A qualidade ela depende da visão, né? Então, eu posso ter uma qualidade para mim, um software com qualidade para mim pode ser diferente de um software de qualidade para você. Pode ser diferente de um software de qualidade para o seu cliente. Então, tem alguns parâmetros aqui que em geral, se tornam software com qualidade, né? Ou seja, o primeiro ponto é o número e a severidade dos efeitos residuais do processo de teste é aceitável pela organização. O que é isso? Não existe um software 100% livre de erro. Não existe a ideia de que um produto de software não tem erro. Todo produto de software tem erro. Tanto é que existem versões, né? O Windows é um exemplo desse, ou seja, vão lançando outras versões, vão se corrigindo, né? Tem um Service Pack lá que vai lá e ajusta aqueles erros identificados. Ou seja, o produto ele vai amadurecendo com o tempo. Tá? Agora, existem alguns erros que têm um nível aceitável. Ou seja, se você tem um software que fica dando erro o tempo inteiro, ou que ele fica constantemente apresentando defeito, ele não tem qualidade. Um software é entregue dentro do prazo e custo, e atendendo aos requisitos e expectativas. Ou seja, um software com qualidade, ele está dentro do meu prazo, dentro do meu custo, e ele faz aquilo que eu espero que ele faça. Ter sido construído de tal maneira que possa ser mantido de forma eficiente após a sua implantação. Ou seja, depois que eu implantar esse software, ele pode ser mantido, ou seja, o meu custo de manutenção ele é razoável, eu consigo manter esse software,
Porque tem alguns softwares hoje que estão em produção que é melhor jogar fora e fazer de novo. Porque a cada item que você vai corrigir, ocorrem erros em outros pontos do software. Então, o custo disso é muito alto. Ou seja, então ele tem que ser mantível, né? Eu tenho que manter esse software. Existe uma frase que fala o seguinte: o quanto se quer melhorar dependerá de quanto se deseja investir, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu quero esse software sem erro, eu não quero um pingo de erro nesse software. Ok, existe um custo para isso, tá? Mas esse software ele é de extrema importância para a minha organização e eu preciso que ele tenha teste de performance, teste de unidade, tenha teste de integração, teste de sistema e todos os testes possíveis, né? Existe um custo também para isso. E como é que eu sei falar qual é o custo, qual é a melhor, o que eu devo, quais são os tipos de testes que eu devo realizar e quando eu devo parar os meus testes? Existe um item que chama-se risco. O software ele deve ser testado nos determinados tipos de teste e exaustivamente, dependendo do risco que aquele software representa para a sua organização. Ou seja, se eu tenho um software que ele é para um hospital e um erro nesse software vai ocasionar morte nas pessoas, vai ocasionar erros médicos. Então, é um software que deve passar por todas as baterias de teste, devem ter todos os tipos de teste. Se é um software é um software de avião. Então, um erro nesse software, um avião pode cair. Então, ele tem que ter todos os tipos de teste. Ele deve ser exaustivamente testado. O custo de se testar isso é mas esse software aqui, ele não é tão... Ele é importante, mas se houver um erro, ninguém vai morrer. Então, o custo e os tipos de teste a serem realizados é outro. É um outro nível de teste, ok? Então, deve-se balancear a qualidade com o custo. Você tem que ter esse balanço, tá? Para que você consiga calibrar exatamente quais são os tipos de teste, qual é o nível de qualidade que aquele software tem que ter, baseado no risco que ele representa para o seu negócio. As visões sobre qualidade de software, ou seja, o usuário ele tem uma visão de qualidade. Então, por exemplo, para ele, um software de qualidade ele é um software fácil. Ele tem um desempenho maravilhoso, ele é confiável, os resultados dele são confiáveis e o preço também é ótimo. Então, isso é a visão do usuário. O desenvolvedor ele pode achar o seguinte: não, olha, um software de qualidade para mim é um software que tem uma taxa de defeitos baixa. A facilidade de manutenção é boa, ele é fácil de manter, tem conformidade com os meus requisitos, ou seja, ele está bem documentado, eu consigo manter esse software aqui tranquilamente, então ele tem qualidade. E o software para a organização também tem uma visão, ou seja, ele está cumprindo os prazos estabelecidos, as pessoas estão conseguindo desenvolver e manter dentro dos meus prazos, está tendo uma boa previsão de custo, tem uma boa produtividade esse software, então é também uma outra visão. Então existem visões distintas de qualidade, tá? E essa visão de qualidade você também tem que administrar com quem você está tratando. Se é com o usuário, você tem que tratar e demonstrar a visão de qualidade na perspectiva dele. Se você está se relacionando com o desenvolvedor, você tem que tratar e se relacionar na visão do desenvolvedor. E se você está tratando com uma organização, ou uma organização cliente, ou a organização provedora, ela tem também a sua visão. Os objetivos da atividade de teste. É muito simples o objetivo do teste. Encontrar erro. O objetivo do teste é encontrar erro. As pessoas às vezes confundem isso. Acham que o teste é uma área para criar papel, criar procedimento, criar ritos dentro de um processo de desenvolvimento de software. Não. O objetivo do teste é encontrar erro. Então,
Não adianta você estar criando 19 mil casos de teste e achar um erro. Não adianta. É melhor você criar 10 casos de teste e achar 19 mil defeitos. Então, o objetivo é achar defeitos, descobrir erros. Esse é o objetivo do teste. Tá? Se você for criar procedimentos que permita isso, você tem um bom teste. Se você criar procedimentos que vai fazer com que o processo seja longo, que você crie um processo totalmente documentado, mas no final você deixa erro passar e o usuário que vai encontrar esse erro lá em produção, não está adiantando nada o processo e as atividades de teste que você tem executado. E durante um processo de teste, existem conflitos, ok? Existem conflitos constantes. Então, o desenvolvedor, qual é o interesse dele? Fazer com que o software ele passe, os testes que ele faz é demonstrar que não tem erro, executa os procedimentos padrões e faz com que o software ele entre em produção o mais rápido possível, até porque a área de desenvolvimento é pressionada para entregar o software o quanto antes. Okay? E a área de teste ela tem a intenção de descobrir erros. Então existe um conflito. Muitas vezes o teste fala, isso é defeito, o desenvolvedor, não, isso não é defeito. Existe aí uma relação, muitas vezes, estressante entre as duas áreas. Então tem que ter um ponto de equilíbrio, ou uma pessoa o qual vai analisar e vai decidir se isso é defeito ou se isso não é defeito. Isso tem impacto para a organização e para o projeto? Não. O custo de corrigir um erro desse não justifica. Está dentro das minhas margens aceitáveis de erros. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa análise. Tá? Então, ou seja, no ponto de vista psicológico, a análise, a fase de projeto e codificação está construindo. E o teste está com a intenção de destruir, está com a intenção de encontrar defeitos e fazer com que as coisas não vá, né? Muitas vezes as pessoas acham, não, porque o teste está impedindo a entrega do produto. Mas não, o objetivo do teste também é de fazer com que as coisas fluam, mas com uma qualidade, dentro de um nível estabelecido de qualidade. E qual é o objetivo também do teste? É fazer com que as áreas ela tenham uma boa relação, ou seja, o comercial consiga encarar o seu cliente de frente, sem ter o receio de que vai chegar lá no cliente e vai ser recebido a pedrada porque o software que foi entregue não está de acordo com o que foi definido ou que não tem a qualidade esperada, né? Então, o comercial ele consegue vender outros produtos ou vender outros serviços porque a qualidade, o custo e o prazo foi dentro do estabelecido. Então, ele azeita a área comercial com a área de diretoria, com a área técnica, com a área de conteúdo, se tratando, por exemplo, de um portal onde você tem um conteúdo que tem que ser lançado ali e o conteúdo também tem que ter uma qualidade. Então, o objetivo é fazer com que as coisas estejam azeitadas entre várias áreas, entre vários interesses. E existe o custo do erro, né? O Meyer definiu a regra de 10 de Meyer, que fala o quê? Que quanto mais tempo você passar, maior é o custo de correção desse erro. Então, ou seja, se você consegue identificar um erro na área nessa parte de design, o seu custo é 1. Se você achar aqui em especificação, o seu custo já tem um custo de 10, é 10 vezes mais. Então, em código é 10 vezes mais, em teste é 10 vezes mais, e em produção é 10 vezes mais. Então, a regra 10 de Meyer. Então, ou seja, o quanto antes você descobrir o erro, mais barato vai ficar. O custo de correção do erro ele é menor.